Bencinhos de Deus, a graça e a paz do Senhor com vocês, amém? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos aqui gravar a parte 2 do meu testemunho. Se você ainda não assistiu a parte 1, já está disponível aqui no canal, você vai lá e... Tá bom? Porque posso entender melhor essa parte 2 e possivelmente a parte 3, por isso já te convido, se inscreva no canal para não perder. Amém? Acompanha para você entender melhor. E olha só, lá no outro canal eu estava falando ali mais ou menos da época em que eu era criança, que estava na igreja, né? A partir de agora eu vou contar o porquê a minha família saiu da Deus Amor quando eu tinha 6 anos de idade. Hoje eu tenho 23, então estamos falando de, perdão, mais ou menos 17 anos atrás. Minha avó teve uma perda que talvez venha impactar no que aconteceu depois, né? Olha só que interessante. Minha avó, ela teve uma perda, que foi o esposo dela, o meu avô, e que talvez isso vai impactar no que aconteceu com a nossa família e você vai entender por quê. De ter alguns problemas de cabeça que ela acabou tendo e antes também de se envolver na cachaça, né? Ela bebia e fumava. Cachaça e cigarro foi acabando com a vida dela. Além de já ter alguns problemas de cabeça, né? Problemas esses que ela adquiriu depois da tragédia que aconteceu com meu avô. Você vai entender o como, possivelmente, né? É só uma possibilidade. Como possivelmente isso pode ter afetado a nossa família. Por quê? Minha avó era uma pessoa de muita fé. Minha mãe ia para a igreja, né, quando eu era criança, por causa da minha avó, que ficava pegando no pé e chamava, assim acredito eu. Pelo que eu vejo na minha mãe hoje, por enquanto não querer saber de igreja, e Deus abençoe que isso vai mudar, peço a você que ore, porque eu estou orando, mas peço a você que me ajude em oração, pela falta de vontade, pela falta de força, pela falta de fé. Não é só falta de vontade, não é falta de fé também, que eu já perguntei para ela. Ela dá os sinais de que não tem muita fé, que não que ela não tem fé em Deus, claro. Ela acredita em Deus e tudo, só que ela não tem aquela fé de estar na igreja. Ela vai apelar para o caminho fácil, o que muitas pessoas fazem, né? Na hora da necessidade, vai falar, peço perdão por estar sendo tão arrogante assim, parecendo até ignorante, mas não é porque eu já falei para ela, então por isso que eu estou falando aqui para vocês dessa forma. Essas pessoas pegam o caminho mais fácil, né, quando as coisas apertam. Não querem ter vida com Deus. Não quer ter vida de renúncia, não quer ter uma vida de obras, né? Não que as obras vai te salvar, mas enfim, não quer ter uma vida para Deus, separada para Deus. Quer fazer o que tiver vontade de fazer, quer ter liberdade para tudo. E quando as coisas apertarem, vamos acender uma vela, né, para Maria, uma vela para Santo Antônio, Santo isso, Santo aquilo, né? A padroeira Santa Luzia, Santa Nossa Senhora, não, Senhora deles, né? A Senhora de Fátima, a Santa Maria, a Santa Luzia. Quando vai ter uma, não sei se quermesse, passeada, não sei como é que é, vai ter e aqueles fogos, e aquela alegria, e aparece para ver o espetáculo, né? É dessas pessoas aí que eu tô falando. A minha mãe, ela não tem muita fé assim no viver para Deus. Ela é aquelas pessoas que Deus é como o melhor amigo rico, né? Quando você precisa de alguma coisa, você vai lá falar com ele. Mas eu creio que isso tudo vai mudar. Baseando-se nisso, minha avó, ela aparentava ser de muita fé, porque mesmo depois de nós sair da Deus Amor, ela sempre, uma vez ou outra, raramente ela foi na Deus Amor, e na maioria das vezes ela ia na Universal, e como também em outras igrejas. Mas ela continuou indo, até ela perder um pouco mais o controle de si, e não ter mais condições de estar indo na igreja, até que chegasse esse dia. Antes disso, ela sempre ia na Igreja Universal, que ela mais ia.
dos últimos tempos, né? Antes dela falecer. Depois de ter saído de Deus Amor, a igreja que ela mais era na Universal. Irmãos, minha avó, ela contava pra nós que o meu avô, né, o esposo dela, foi trabalhar em São Paulo, em obra, construção civil, quando um prédio desabou. Imaginei a tragédia. Imagina como isso não mexeu com minha avó, o que a fez perder a cabeça depois desse dia, que ela nunca mais foi a mesma. Eu não sei se isso contribuiu ou se teve mais coisas, só que pelo que minha avó fala, e pelo que eu já vi das minhas tias, que são irmãs de minha avó, que são vivas, graças a Deus. Graças a Deus, são vivas, né? Parece até que minha avó faleceu. Minha avó faleceu muito nova. Isso é que nos causa tristeza, né? Ela faleceu com 61 anos. Muito nova. Ela estava perto de fazer 62 anos. Então, irmãos, pelo que minhas tias, irmãs da minha avó, e pelo que a minha própria avó já nos falou, depois da morte do meu avô, da maneira que tudo aconteceu, minha avó nunca mais foi a mesma, perdeu a cabeça e talvez isso tenha impactado com a vida de turbulências, de idas e voltas. E isso foi bem antes de eu nascer, né? Idas e voltas, oscilações na vida dela. No que ocasionou que, enquanto pastor, como eu contei no outro testemunho, na outra parte do testemunho, enquanto o pastor tinha condições de saúde e transporte para nos levar para a igreja, minha avó e minha família toda ia para a igreja, né? Por causa daqueles problemas todos que eu contei aqui na outra parte do testemunho. Mas, vindo este pastor a ficar enfermo e não ter mais condições de nos transportar para a igreja, a minha família foi enfraquecendo na fé. Foi enfraquecendo, foi enfraquecendo. Levasse e não tendo condições de estar indo para a igreja, acabou que enfraqueceu de vez, nós saímos da igreja. A criança não tem o entendimento de que a igreja é o melhor lugar para se estar e que Jesus é o caminho, nós temos que estar ali por Jesus, né? Minha família saiu, eu saí junto. É nisso que eu estou falando. Minha avó tem muitas oscilações na sua vida. Talvez isso não tenha tido uma firmeza nela para cuidar, orientar melhor, né, a minha mãe e posteriormente a nós, né? No que aconteceu, que aqui começa mais uma parte espinhosa do meu testemunho. Cantando na igreja, eu lembro até hoje, Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia. Essa é clássica, né? Tinha que ter, toda igreja de Deus é amor. Não sei como é que são as outras, mas toda igreja de Deus é amor. Tem essas musiquinhas, né? Essas bênçãos. Pelo menos tinha. Hoje em dia tá difícil. As crianças não querem sair do celular e está terrível a situação. Mas pelo menos naquela época tinha, né? E eu cresci nesse ambiente. Só que depois, como minha família toda saiu, eu saí. Mas, por morar em um bairro periférico, atentos nos projetos que tinha. Tinha projetos que fazia escolinha no sábado de manhã e eu participava. A gente ficava esperto, todo mundo aqui da região onde eu moro, ficava esperto com essas escolinhas. Já participamos de um aqui que me passa o nome aqui. Tô tentando lembrar aqui, mas depois eu falo. Passou o nome. Eu já participei dessa escolinha. Já participei de uma escolinha que eu lembro o nome da professora, que era Tia Rosa. E desse outro que eu tô tentando lembrar o nome era Cleide. Acho que é isso. Eu lembro os nomes das pessoas, mas não lembro os nomes dos projetos. Do outro projeto lá era um rapaz que nós chamávamos de Bahia. E o outro era Wagner e o outro era Jonathan. Este eu lembro dos três nomes, porque eu já estava um pouco mais velho, então minha memória já estava um pouco melhor. Acho que eu tinha uns 10 anos, 9 anos já, então já estava bem espertinho. Eu ainda estou gripado, por isso que por muitas vezes eu vou tossir ou então puxar aqui a garganta. Mas, assim, para você entender, Deus é tão maravilhoso e tem uma obra tão grande na minha vida, porque assim eu creio que mesmo que Deus é amor,
e crescendo neste mundo que está terrível. A cada dia que se passa, nesses dias atuais, o mundo está cada vez mais terrível, mais atrativo para os jovens para levá-los para a perdição. E eu estava indo por este caminho. Só que Deus, tendo misericórdia, sempre eu estava envolvido de alguma forma em algum projeto desse, né? De algum projeto desse. Eu sempre estava envolvido. E isso ali ia segurando aquela chama, aquela semente que era plantada enquanto eu era ainda muito novinho, muito criança na igreja. Eu ia ouvindo palavra, ia ouvindo pregações, ia aprendendo músicas, louvores e ia crescendo, né? E a cada tempo que se passava, mais eu ia ficando esperto, mais eu ia tendo acesso às coisas deste mundo, até chegar aí nos 11, 12 anos em que eu já estava muito esperto, né? Deus me abençoou com essa sabedoria que eu aprendi a ler ainda na creche, sem precisar de reforço, sem ter muita ajuda de casa, porque minha mãe ela não tem a leitura. Mas Deus me abençoou que eu tive essa facilidade de aprender as coisas quando ainda já estava aprendendo a ler. Coisa de Deus, né? Porque as crianças que eu já aprendi a ler desde novinha, né? Tem a ajuda da não tive essa ajuda, mas Deus me abençoou. Até a minha irmã mais velha, ela também demorou para aprender a ler. Então, foi coisa de Deus eu ter tido essa esperteza e esse interesse pela escola diferente dos meus irmãos. Porque dentre 10 irmãos, só teve eu e mais dois que teve interesse mesmo pela escola. Pelo estudo, não pela escola em si, mas pelo estudo. Porque da mesma forma que tem muita gente que está na igreja, mas não faz parte da igreja, não quer ter vida com Deus, está lá só por estar. Tem muita gente que vai para a escola só por ir, só para marcar a presença, mas não está muito interessado em estudar, não tem um pensamento assim, de mudança de vida, né? Deus me abençoou com essa esperteza e aprendendo a ler eu tive muito mais acesso a muitas coisas, fui conhecendo muitas coisas e quando eu já tinha uns 12, 13 anos, né? Eu já tinha muita esperteza para o que era certo, o que era errado e essas coisas do mundo. Então, graças a Deus eu nunca me envolvi com nada sujo, nada que Deus me permitiu, né? Só que eu estava ali vulnerável a tudo. Eu vendia picolé na época e estratégico para vender muito picolé. Só que eu pegava esse dinheiro, essa renda das vendas e dividia com minha mãe, né? Se eu ganhava 30 reais ou 20 reais, na época era um dinheirão, né? 10 reais, era um dinheirão na época. Isso há 10 anos atrás, posso dizer. 10 anos atrás, dava pra fazer uma feira com 50 reais. Hoje, com 200 tu não faz uma. Com 300 tu faz um pouquinho só. Aí na época, 20, 30 reais, eu dava 15 pra minha mãe, ficava com 15. E esses 15, o que eu ia fazer? Jogar sinuca. Tinha eu e tinha um amigo meu, que graças a Deus é um servo do Senhor, o pregador da palavra. Fabiano, o nome dele. Graças a Deus ele é um pregador da palavra. E eu e ele, nós éramos muito amigos, vendia pro colégio junto, já trabalhou na feira junto, tanto pegando carrego em feira, como também vendendo fruta e verdura lá em barracas lá, e também vendendo picolé. Nós crescemos juntos. Quando foi em um belíssimo dia, se não me engano, em 2018, foi 2018 eu acho, estou lá no centro e encontro com esse meu amigo Fabiano, que eu não via há muito tempo, que tinha mudado para fora da cidade para trabalhar. Eu não via há muito tempo. E ele chegou sabendo que eu era cristão, chegou me dando paz, eu estranhei. Paz, sabendo. Aí ele falou que tinha virado crente também. E ele falou que tinha virado cristão, aceitou Jesus Cristo. Eu fiquei com imensa felicidade no meu coração, porque ele faz parte do meu testemunho. Muitas coisas que eu tenho do meu testemunho, ele sabe mais do que muita gente. E eu fiquei muito feliz, né? E nos nossos tempos de criança e adolescente, né? E ali já esperto para muitas coisas, éramos muito viciados em sinuca. Até outro amigo meu que também é viciado em sinuca vai fazer parte do testemunho aqui, que ele não é cristão hoje, mas que eu fui para a igreja através dele. E você vai entender como foi interessante a participação deste meu amigo, Ramon.
Eu, Fabiano e Ramon, viciado na sinuca. E era todo dia. Imaginei, eu pegava meu dinheiro, todo dia era no bar, jogando sinuca. Em 3 bares nós gostávamos de frequentar, só para jogar sinuca. Nós não chegava a jogar apostado não, mas nós apostava a ficha. Quem ia perder, paga a ficha. E gastando dinheiro com tanta coisa que naquele ambiente de bar eu já estava vulnerável a tanto tipo de destruição na minha vida, tanto tipo de vício, como estavam os meus 2 amigos, né? Não sei como tá a vida de Ramon agora, só que com a permissão dele, não sei se ele precisa parar e pensar o que ele tá fazendo da vida dele, porque por algumas poucas vezes que eu vi, ele ele gosta de tomar uma, né? Mas graças a Deus é um moleque muito bom, um moleque que eu falo assim que ele vai assistir isso aqui, eu vou mandar pra ele. Mas é um rapaz muito gente boa, muito humilde, muito sorridente. É um, é um amor de pessoa. Através dele eu fui para a igreja, aceitei Jesus, estou firme até hoje. Espero que ele goste dessas palavras e venha parar para pensar nisso. A transformação que o Senhor fez na minha vida e que ele foi o pontapé inicial, porque foi ele que me levou para a igreja quando eu tinha 15 anos. Mas lá está nós lá, viciado na sinuca. Se Ramon ainda está bebendo, tomara que pouquinho, né, Ramon? Só no final de semana, não que seja bom, mas que só venha diminuir, que você não venha. Isso eu tô falando por poucas vezes que eu vi, viu? Para que eu não venha falar besteira aqui, daqui a pouco nem é viciado em bebida, que eu faço cerveja e outras coisas, né? Mas Ramon é benção, Ramon tem que botar os pés no chão e pensar na vida e vir para Jesus, para adorar Jesus, mais eu e mais Fabiano. Imagina o testemunho como é que não seria ainda mais lindo. Eu, Fabiano e Ramon, os 3 viciados na sinuca e tudo quanto é tipo de zoeira. A Ramon até já fez catequese, mas eu na igreja católica, quando éramos crianças, né? Depois dessa fase que eu sei da Deus Amor. Imaginei Fabiano, Ramon e eu juntos em um culto, adorando a Deus, entregando nosso melhor para Deus e ainda melhor, saindo por aí evangelizando. Deus abençoe a vida de Ramon e de Fabiano. E que Fabiano me ajude em oração pela vida do meu amigo Ramon. E ali, irmãos, isso faz parte do meu testemunho para vocês verem o quanto eu estava vulnerável a tudo quanto é tipo de coisa. E o Senhor nunca me deixou gostar de bebida. Eu tive acesso à bebida. Eu experimentei bebidas. Alguns tipos de bebidas fortes. Eu experimentei e não gostei. Imagina se eu tivesse gostado. Como é que eu estaria com vida hoje? Um jovem de 23 anos. Será que é acabado na cachaça? Ou mesmo que não acabado na cachaça, não viciado, mas não com essa vida de servo do Senhor? Ou como é que eu estaria hoje? Porque eu experimentei bebidas fortes. Graças a Deus, por não ter gostado, ficou só naquela gotinha. Tipo, não foi que eu bebi um copo, uma garrafa, fiquei ali embriagado durante aquele dia e falei, essa bebida de embriagado é pra mim. Não, não foi isso. Graças a Deus, eu só tristei um pouquinho de cerveja e eu logo cuspi. Nem desceu a cerveja aqui no meu gargalo pra eu saber como é que é. Nem desceu aqui na garganta pra eu saber que gostei. Só de colocar na boca que eu ver que o negócio é ruim, eu já cuspi. Eu nem sei que gosto é a cerveja. Só senti um pouco aqui no paladar, sem engolir, eu já cuspi. Até hoje nunca trisquei a cerveja na boca para engolir. Posso dizer que eu nunca engoli uma cerveja. Groselha e conhaque que eu misturava com Sprite, que é um refrigerante aí. Acho que o nome da bebida é groselha, não sei. Champanhe, vinho com álcool. Algumas dessas bebidas eu já bebi só um pinguinho, pouquinho coisa, quase nada, por causa dos meus amigos, né? Da época. Só para não falar que eu não ia beber. E graças a Deus isso também só foi 2 ou 3 vezes que eu fiz isso. Uma vez com groselha, que eu bebi só um pinguinho, não gostei. Outra vez com um conhaque, que foi só um pouquinho, não gostei. E outra vez foi com outra bebida, que eu não lembro não, que eu misturei com Sprite, e que eu não gostei. Só foram essas 3 vezes que eu bebi um pinguinho só. Outras bebidas que eu bebi e gostei, mas também não viciei, não me chamou muita atenção, foi champanhe e vinho, que eu acho que é mais fraco, né? É mais fraquinho, então
fim de ano, essas coisas. Eu experimentei um pouquinho só e eu acabei gostando e bebi um pouquinho mais. Mas também ficou só nesses eventos assim. Tanto o vinho como a champanhe, né? Só nessas datas aí comemorativas de fim de ano, essas coisas, ceia. Só nisso. Ceia de Natal que eu tô falando, viu? Que é outra festa mundana, outra festa pagã. E Deus nunca me deixou se envolver, mesmo estando num ambiente propício a tudo isso. Deus nunca me deixou viciar em bebida, nem cigarro, nem nada de outro tipo de coisa ruim. Foi coisa de Deus na minha vida, viu, irmãos? Só Deus vai explicar. Festa é outro exemplo. Olha só o que aconteceu comigo em festas. Eu nunca gostei de festas, não é porque agora eu sou cristão. É porque eu nunca gostei mesmo. Tipo, quantas e quantas oportunidades eu não tive de... Até festa de aniversário eu não gostava de ir, quanto mais as outras. E também tive muitas oportunidades. Exemplo, minha tia é vendedora ambulante. Pelo menos era, não é mais. Ela era vendedora ambulante. Por muitos anos ela trabalhou vendendo todos os tipos de bebida. Refrigerantes e outras bebidas alcoólicas. E água também. E eu ia ajudar ela nas festas. Já fomos em festas de cantores famosos, festas de cantores iniciantes, festas de cantores famosos só na região, festa de cantores de todos os tipos de exposição. Já saiu até da cidade aqui para Itambé, José Gonçalves, e algumas regiões aqui próximo de onde eu moro. E outros lugares, não sei se Poções, Barra do Choça, alguns lugares assim. Eu já fui mais a minha tia. Então, estava lá eu e a minha tia vendendo, né, esses negócios. E eu estava ali naquele ambiente. Não somente um ambiente de bar, que por causa de jogar sinuca, com tudo quanto é tipo de sons, com a bata no bar e todos os movimentos estranhos e contamináveis. E nada daquilo me chamava a atenção, eu estava ali só por causa da sinuca, que eu era viciado. Eu também ia em festa muitas vezes, festas pequenas, médias e grandes. E tinha ali os tempos em que minha tia não precisava da minha ajuda e eu estava lá disponível para alegrar a carne, ou pular, dançar, mas nunca me chamou a atenção. Eu ia lá, eu nem prestava atenção. Eu ficava até cuidando lá da barraca, passava troco, vendia as coisas, minha tia fazia alguma coisa lá, com algumas outras amigas vendedoras lá, né, que estavam ajudando, ou ia buscar gelo, alguma coisa, e eu ficava lá cuidando, nada prendia minha atenção. Uma vez eu ganhei um ingresso para entrar lá na festa, o rapaz ele me deu o ingresso, eu agradeci o ingresso, fiquei feliz que eu ganhei o ingresso, falei, vendi. Eu fiquei feliz que ganhei o ingresso porque eu sabia que já tinha acabado os ingressos e tinha gente querendo entrar e não tinha mais ingresso. Fui lá e vendi o ingresso e ganhei um dinheiro a mais, né? Na época eu vendi por 20 conto, igual eu falei aqui do exemplo do picolé. 10, 12 anos atrás, 20 reais já era uma graninha boa, né? Então ganhei o dinheiro ajudando minha tia, ganhei mais esse. Só tô contando esses fatos engraçados aqui para contar um testemunho bem direto, detalhe a detalhe. Se você tiver paciência para ouvir detalhe a detalhe da minha vida, para ver a transformação que Deus fez, fica aí no vídeo, né? Se não tiver paciência, só assistir as partes 3 ou parte 4 que eu vou falar ainda mais profundamente das perdas. Ali, irmãos, eu tô contando de todos os ambientes e oportunidades que eu tive para me envolver com as coisas desse mundo, me envolver, sabe por quê? Para que você entenda o porquê, quando Deus tem um chamado na vida de alguém, Ele abraça e resgata do mundo. Você acredita que eu sempre estive em festa e nunca gostei de festa, mas na primeira vez que eu gostei de festa, ela foi a última? Vou repetir. Sempre estive em festa e nunca gostei de festa. Estava lá por outros motivos, até mesmo no bar. Sempre fui no bar, só que nunca gostei de bar. Estava lá por outro motivo, que foi o joguinho de sinuca. Mas no dia que eu gostei de uma festa, essa foi a última vez que eu estava numa festa dessas festas mundanas, eu vou dizer assim. Sabe como foi? Estava eu no parque pra Praça Tranqueiro Neves, numa época aí de virada de ano. E isso eu já tinha 14 anos. Olha aí, ó, 14 anos ia começar. Eu tomei gosto. Pela primeira vez eu tomei gosto por festa. Tava vindo ali na Barão do Rio Branco, que é uma praça perto da outra Praça Tranqueiro Neves, onde eu estava. E tava tendo uma espécie de um showzinho ali.
aquele movimento, aquela gritaria, pulo, e o cantor ali fazendo um movimento, uma zoada. E eu fiquei no meio da galera ali, fiquei escutando aquilo e o som tava sendo bem atraente, né? Deu animada na carne e eu pulando ali, me divertindo ali. Pulando não, tô exagerando. Mas fiquei ali, por dentro ali, uma sensação estranha de bem-estar. E eu fiquei ali, não sei qual era o socorro que minha alma tava pedindo, porque sentir bem-estar num lugar desse é falsa alegria, é falso entusiasmo, é falsa esperança, é falsa paz, né? Isso vale até hoje para essas pessoas que se divertem em festas, mas somente elas e Deus sabem quão triste elas vão dormir e quão acabadas elas ficam quando repousam a cabeça no travesseiro e se sentem só, mesmo estando rodeadas por multidões. Fiquei feliz, né, de ter participado. Quando, não muito tempo, eu encontrei a Jesus Cristo através de Ramon, que eu contei aqui nesse instante. Ramon me levando para a igreja. Ramon estava me levando para a igreja porque ele gostava de ir para a igreja. De novo, Ramon, me perdoa se tu assistir esse testemunho se eu estiver errado, mas é o que eu aparentava. Tu não ia para a igreja porque tu gostava de ir para a igreja, não. Talvez tu gostava, só que não tanto. Isso não fazia com que você fosse fiel. Toda quarta, Ramon estava na igreja. Toda quarta era dia sagrado para Ramon ir para a igreja. Acredito que Ramon estava lá na igreja toda quarta porque ele gostava muito. Talvez ele gostasse um pouco, porém estava lá mais por causa da avó dele, que chamava muito ele. O mesmo exemplo que eu dou para minha avó chamando a minha mãe, mais por causa da minha avó, da avó dele chamando ele, do que propriamente da vontade dele mesmo. E ali a avó dele, ou o avô dele, ou a mãe, né? E esse pessoal ia pra igreja e Ramon ia também. Pra Ramon não ir sozinho, creio assim que ele me chamava, né? E nós ia, e eu ficava lá conversando mais ele. Por muitas vezes nós nem precisamos atenção no culto. Nós ficava lá conversando, jogando história fora lá, né? Jogando conversa fora lá, no meio do culto. Nós tava lá no fundo para não atrapalhar muito o culto, né? E ficava lá conversando. Os obreiros não puxavam a orelha, não chamavam a atenção, porque eu não sei o que passava na cabeça. Dois jovens aqui, dois adolescentes, bora cuidar bem, porque quem sabe, eles ficam aqui na igreja, né? E um acabou ficando, que foi eu. Ali, irmãos, nós tava lá na igreja. E tá eu ali, depois de ter passado todo esse tempo com festas e bar, sinuca e tudo mais. Estou eu ali na igreja. E em um belo dia, que eu não me lembro, não, foi numa quarta-feira. Não me lembro com exatidão um mês e um ano. Eu sei que foi no final de 2014, aproximadamente setembro ou outubro. Nós estamos em maio, junho, julho, agosto, setembro. Daqui uns 4 meses, mais ou menos, perto disso, vai completar 8 anos que eu estou na igreja. Graças a Deus por isso. Mas há quase 8 anos atrás, eu estava no culto, já cansado, não sei de quê, e querendo ir embora, né? Então eu me atentei no culto, esperando a pastora fazer lá a oração, né? E tudo mais, que Deus abençoe os irmãos. A oração da fé curará o doente. Se tiver cometido algum pecado, sejam perdoados. Nos leva nós em paz para a nossa casa, é que nós te pedimos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Essa era a oração que a pastora fazia todo fim de culto. E eu esperando essa bendita oração. Cadê a oração que a irmã não faz? Tô doido pra ir embora. E nada dela fazer oração. Por que nada dela fazer oração? Porque antes ela foi fazer o apelo, né? Olha só que situação engraçada que aconteceu. Quando ela fez o apelo, ela me perguntou: quem aqui aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ou quem quer entregar a sua vida para Jesus? Quem quer mudar de vida? Ela não falou de uma forma que não deixa dúvida que ela está falando sobre conversão, né? Hoje, se você escuta um apelo, aí você tem certeza do que estão te perguntando e você vai decidir se você quer entregar a sua vida para Jesus ou vai deixar para depois, né? Só que do jeito que a pastora falou, irmãos, do jeito que ela falou, o que eu imaginei? Olha a forma que ela falou, presta atenção. Ela disse assim: irmãos,
Quem aqui aceita Jesus Cristo no seu coração? Não sei se foi exatamente dessa forma, mas foi algo parecido com isso que ela perguntou. Rapaz, eu achei que a igreja toda ia levantar a mão, porque afinal, quem é que não aceita Jesus no seu coração? Só uma pessoa que é ateu, então que está profundamente decepcionado com Jesus de forma injusta, né? Porque Jesus não decepciona ninguém. Só alguém que esperou alguma coisa do Senhor e não recebeu, e pensando, julgando-se ser digno de receber. Não aceita Jesus, irmãos. Todo mundo aceita, né? Mas no mundo. Porque aos olhos de Deus, aceitar Jesus não é simplesmente levantar as mãos. O pensamento que muita gente tem hoje no mundo, inclusive a minha mãe e alguns dos meus irmãos, todo mundo é filho de Deus, né? Bem, sabemos que não é bem assim. João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer: só é filho aquele que aceita. Porque Jesus disse: eu vim para os que eram meus, e os meus não me receberam. Portanto, todos aqueles que me receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, só é filho de Deus que aceita Jesus. Não aceitar da boca para fora, mas aceitar de coração, com renúncia, com obras, né? Eu estou dizendo esse versículo aqui porque este versículo é para nós que lemos e entendemos a palavra. Porque para quem não conhece a palavra, acha que todo mundo é filho de Deus, né? Deus criou todo mundo que é bonzinho vai para o céu. Na verdade, Deus criou todo mundo de fato e todo mundo é criatura de Deus, não necessariamente filho de Deus. Se torna filho quem aceita Jesus Cristo, né? Quem aceita, levanta as mãos e aceita Jesus e renuncia o seu eu e vive para Deus. Este sim aceitou Jesus. Só que neste pensamento de não conhecer a Bíblia, de que todo mundo é filho de Deus, eu conheci a Bíblia, algumas coisas, mas não conhecia assim, tipo, no sentido espiritual. Eu conhecia de palavra, mas no sentido espiritual, como eu expliquei para vocês agora o que significa ser filho de Deus, eu não conhecia, né? Então lá, nesse pensamento, todo mundo é filho de Deus, todo mundo quer Jesus, né? Todo mundo recebe Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, faz um milagre em mim, o Senhor é meu bem maior. Irmãos, eu achei que a igreja toda ia levantar as mãos. A irmã perguntando quem é que aceita Jesus no seu coração. Tu já imagina o que aconteceu? Achei que todo mundo ia levantar as mãos. Tá lá, levantando a minha mão. Oh, meu Deus do céu. Eu de inocente. Só esperando o culto acabar. Oh, irmã, faz logo a oração aí pra mim ir embora. Eu levantei minhas mãos pra quê, irmãos? Só vi a igreja enchendo de glória a Deus e aleluia. E a pastora pentecostal gritando lá no púlpito: oh, glória a Deus, maravilha. E quase chorando lá: mais uma alma pro Senhor, mais um jovem na presença do Senhor. E eu ali sem entender nada. Tu acha engraçado, né? Mas é exatamente dessa forma. Eu já contei o testemunho desse jeito pra muita gente. E o pessoal poca na risada, porque de fato é muito engraçado. Só que se você descobrir o que aconteceu, e isso faz já 8 anos e eu tô firme. Faz quase 8 anos e eu tô firme. Isso é pra você entender como é que Deus faz na vida da gente. De uma forma engraçada e estranha até.